A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede e podemos estar postando mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Dessa feita, nós estaremos fazendo aí um breve comentário da lição de número 6, de 5 de agosto de 2018. Essa lição ela tem como título A Doutrina do Culto Levítico. É importante nós observarmos, para analisarmos essa temática, o conceito de doutrina, pois o tema da lição nos traz exatamente para essa reflexão, a doutrina do culto levítico. Então, doutrina, o que é doutrina? Doutrina é exatamente um conjunto de regras, de orientações que vai servir para a base de um aprendizado. Então, todo aprendizado é seguro, ele deve partir de um conjunto, de um método, de um conjunto de regras que possa orientar no sentido da aquisição desse aprendizado. Então, buscando aí a definição do que seria doutrina, é exatamente um conjunto de regras que vai orientar no aprendizado. Então, por meio desse conjunto de regras, aquele que busca um aprendizado, ele vai exatamente se exercitar a partir dessas regras, dessa doutrina, no aprendizado. Portanto, é fundamental esse conceito de doutrina, como esse conjunto de regras que nos orienta, que nos dá uma base para o aprendizado, para a prática de uma crença. Seja uma crença política, filosófica, religiosa, não importa. Mas o que deve chamar a atenção é que a doutrina é exatamente esse conjunto de regras para orientar, que serve de base para um aprendizado, para que se possa afirmar uma convicção, para que se possa adquirir, então, bases sólidas, podemos dizer assim, de um legítimo aprendizado. Então, partindo desse conceito, a doutrina no culto levítico fala exatamente que o culto levítico, nós sabemos que o culto exatamente está ligado à questão da adoração. Cultuar é adorar, é bem dizer, no caso a divindade, no caso aqui, no nosso exemplo, nós temos aqui o culto, esse louvor, essa adoração ao próprio Deus. E é importante nós estarmos conhecer nossa mente, que a doutrina, que havia uma doutrina, havia um conjunto de regras que orientava, que fundamentava o culto levítico. Para que nós possamos entender a ordem que havia nesse culto, e não era um culto que deveria ser prestado de qualquer maneira. E o que me chama a atenção é que essas bases, essas orientações, esse conjunto de regras, essa doutrina do culto, ela foi estabelecida pelo próprio Senhor do culto, que era Deus. Então, no caso aqui, os levitas, eles receberam de Deus, por intermédio de Moisés, instruções de como deveria ser o culto levítico, como eles deveriam cultuar a Deus enquanto representantes do povo, como eles deveriam se portar diante de Deus para serem aceitos no seu culto, e como também o povo deveria ser orientado para cultuar a Deus. Isso é muito importante, isso é muito interessante, porque trazendo para a nossa atualidade, nós temos que entender que a Bíblia nos orienta qual é a maneira ideal que nós devemos nos portar diante de Deus para prestar o nosso culto a Deus. Como a Bíblia nos orienta que haja hinos, que haja cântico espiritual, que haja oração, que haja palavra, que haja todo um corpo de doutrina para estar disciplinando o nosso culto. Que Deus venha nos orientar e saber que tudo quanto nós fizemos ou nós fizermos para Deus deve partir de princípios muito bem esclarecidos, deve partir de uma base, até mesmo para que nós possamos estar prestando a Deus um culto racional. E não um culto de louco, um culto de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Então, o que nós temos aqui nesse título da lição é exatamente essa informação. Havia uma doutrina, um conjunto de regras na prática do culto levítico. Louvado seja o nome do Senhor.
o texto áureo da nossa lição nos apresenta: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É importante a leitura desse texto do Salmo 24, porque o salmista ele está declarando que o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas e que tudo pertence dele. Tudo vem das mãos do Senhor e tudo está sob o seu domínio, sob o seu senhorio. Então, ter consciência disso, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo aquilo ou aqueles que nele habitam. Isso aqui é bem interessante, porque se nós formos analisar o texto mais detalhadamente, a gente observa que na primeira parte aí do texto diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, plenamente tudo aquilo que há na terra, de uma maneira total, sem que nada fuja do controle, tudo pertence ao Senhor. E aí na segunda parte do texto, nos diz que o mundo e aqueles que nele habitam. Então aqui, aqueles que habitam no mundo, é claro, envolve os animais, todo ser vivo, mas também nos chama a atenção os habitantes conscientes deste mundo, que são exatamente os seres humanos. Então, seres humanos que são aqueles que têm consciência de habitar em um mundo, que não é um mero animal irracional, que não tem consciência da sua própria existência, mas aqueles que habitam o mundo e têm consciência de que habitam o mundo, esses também pertencem ao Senhor. Então, o ser humano, ele pertence ao Senhor. Tudo aquilo que existe no mundo pertence ao Senhor. Isso nos deixando, nos fazendo entender que quando nós tributamos a Deus alguma coisa, nós estamos simplesmente reconhecendo o senhorio de Deus sobre a nossa vida e dedicando a Ele aquilo que já pertence ao Senhor. Esse texto aqui do Salmo, ele é significativo dentro desse contexto da lição, que nós vamos ver aqui que o culto levítico, a doutrina do culto levítico, girava em torno dos sacrifícios, daquilo que os homens deveriam trazer para dedicar a Deus. Porém, o salmista ele tem essa consciência que tudo aquilo que nós trazemos para Deus, ou tudo aquilo que existe no universo, já pertence ao Senhor. Então, trazer uma oferta, trazer um holocausto, trazer um sacrifício, era uma forma de reconhecimento do senhorio de Deus sobre a vida do homem. Não era uma maneira de estar querendo comprar, como no caso, dentro das religiões pagãs, querer aplacar a ira dos deuses. Não. Era reconhecimento de que tudo pertence a Deus e de que somente Deus merece o culto, merece o louvor, merece a gratidão. Louvado seja o seu nome para sempre. Portanto, está aí o texto áureo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, você é do Senhor. Louvado seja Deus. Verdade prática. Tudo quanto existe pertence ao Senhor e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Então, como já falamos, tudo pertence ao Senhor. Tudo deve ser dedicado ao Senhor e ainda mais o ser humano que tem consciência de sua existência e do mundo criado à sua volta, ele deve ter esse gesto de gratidão, de dedicar o seu ser em reverência, em reconhecimento à paternidade desse grande Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, capítulo de número 9. Levítico, capítulo 9, os versos 1 até o verso 14, que vai estar nos apresentando exatamente esse momento de culto, de sacrifício dentro do culto, na doutrina do culto levítico. Portanto, Levítico, capítulo 9, verso 1 ao 14, primeiro verso, diz assim: E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e aos seus filhos, sacerdotes, e aos anciãos de Israel, e disse a Arão:
toma um bezerro para a expiação do pecado e um cordeiro para o holocausto, sem mancha, e trazei-o perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de um ano, sem mancha, para o holocausto. Também um boi e um carneiro para o sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Verso 5. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Verso 7. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze a expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo do sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins, e o redenho do fígado, de expiação do pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 11. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou sobre o altar. Verso 14, último verso. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Que nós temos aqui o passo a passo das ofertas, dos sacrifícios feitos por Arão e seus filhos, fazendo lembrar que eram sacrifícios feitos, em primeiro lugar, em favor do próprio sacerdote, o próprio sumo sacerdote Arão, dos seus filhos, e depois em favor do povo. Isso é interessante por quê? Porque o próprio sacerdote, os sacerdotes, eles deveriam se santificar, deveriam estar purificados diante de Deus, para poder então interceder pela nação. E me chama a atenção, são versos extensos, mas que traz o histórico desse passo a passo do sacrifício, mas só me chamou, quer dizer, muita coisa nos chama a atenção, mas quero fazer a observação. Quando Deus ele dá ordem a Moisés para falar a Arão e aos seus filhos quanto ao sacrifício, uma das observações que prevalece aqui no texto, que pelo menos deve nos chamar a atenção, em relação que os sacrifícios, no caso aqui, quando fala do bezerro e do carneiro que era para se trazer, que eles deveriam ser sem mancha, porque eles seriam entregues perante o Senhor. Isso tem um significado muito grande, porque nós sabemos que a Bíblia nos mostra e nos revela que Deus ele é um Deus santo. Santo no sentido de pureza total, não há nele mancha, não há sombra de variação. E aqui os animais que deveriam ser trazidos diante do altar do Senhor, eles deveriam simbolicamente representarem algo puro. Então a ideia de que esses animais não deveriam ter mancha é porque eles eram exatamente dedicados a um Deus no qual não há mancha, no qual não há pecado, a um Deus santo. Então a ideia aqui de santidade representada nesses animais, a ideia de ser separado dentre os animais o melhor, de ser dedicado a Deus, de não ter mancha, fala exatamente desse respeito, dessa reverência à santidade divina. Então o texto ele nos traz exatamente isso, quando fala do bezerro, do carneiro deveria ser sem mancha, nos fala aqui de um bode, do bezerro e um cordeiro, no verso 3, que também deveria ser sem mancha, que eles seriam colocados diante do Senhor. Também nos chama a atenção
que quando Moisés ele dá essas ordenanças, aí no verso 4, no final do verso 4, ele diz o seguinte: porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então Deus Santo apareceria àquele povo, e era necessário que eles estivessem em santidade, ainda que simbólica, mas que eles estivessem em santidade, preparados para receberem a presença do Senhor. Então eles trazem essa oferta, e aí o texto no verso 5 diz: então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Também isso não é menos significativo que o lugar de ofertar, o lugar de dedicar algo a Deus, exatamente perante a presença de Deus. Então aquela nação ela tinha que se purificar, porque purificar a sua oferta e também as suas vidas, porque eles deveriam estar diante da presença do Senhor. Bom seria que todos nós tivéssemos essa consciência, que quando nós tivermos algo para trazer para Deus, seja a nossa oferta, seja lá o nosso dízimo, seja o nosso canto, seja a nossa oração, seja lá o que for, que nós tivéssemos consciência que a nossa oferta, ela é entregue, ela tem que ser entregue diante da presença do Senhor. E antes de nos preocuparmos em trazer a nossa oferta, para que a nossa oferta seja aceita diante do Senhor, nós deveríamos ter a preocupação maior de que as nossas vidas, de que as nossas almas pudessem e tivessem a possibilidade de serem aceitas diante do Senhor. Porque de nada adianta trazer a minha oferta, trazer o meu louvor diante de Deus, se eu mesmo for rejeitado pela parte do Senhor. Então não é um mero detalhe. Quando as orientações da parte de Deus em relação a Arão, aos seus filhos, em relação ao povo, que eles deveriam se santificar, que eles deveriam purificar, para que trouxesse também uma oferta pura, uma oferta santa diante do Senhor. Eu chamo a tua atenção, que eu, que você, que nós tenhamos essa preocupação, toda vez que nos colocarmos diante do Senhor, seja no local do templo, seja na nossa casa, no nosso trabalho, que nós possamos viver diante da presença do Senhor. Mesmo porque a Bíblia nos recomenda que nós devemos viver em constante oração. E a ideia do viver em constante oração é viver constantemente diante da presença do Senhor. Que nós possamos entender que o nosso sacrifício vivo, a nossa vida, ela vale mais. E ela é uma condição para que Deus aceite um sacrifício da nossa oferta, do nosso dízimo, do nosso canto, do nosso serviço, da nossa adoração. Antes de qualquer coisa, é necessário que nós sejamos aceitos diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí no verso 6, Moisés recomenda que o povo estando nessa condição, com ofertas nessa condição, ele diz o seguinte: esta coisa que o Senhor vos ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Então, para que a glória do Senhor, e a glória do Senhor é o símbolo da aprovação de Deus. Então, se a glória do Senhor não aparecesse, era exatamente porque Deus não aceitou nem o povo em primeiro lugar e nem a sua oferta. Mas se eles fizessem tudo isso, se purificassem, se colocassem diante de Deus, trouxessem o melhor para Deus, a oferta, como sinal de gratidão, de reconhecimento do senhorio de Cristo, a glória do Senhor desceria como comprovação da aceitação tanto do povo, do sacerdote, como da sua oferta diante do Senhor. E aí os versos subsequentes nos falam que exatamente assim como Moisés ordenou a Arão, assim ele fez, fazendo chegar, ele se chegando juntamente com seus filhos ao altar, fazendo chegar a oferta e oferecendo a Deus todo aquele holocausto, todo aquele sacrifício. Aí os versos falam de Arão oferecendo uma expiação, aí no verso 7, chega-te ao altar e faz a expiação de pecado e o teu holocausto.
faz expiação por ti e pelo povo. Primeiro por ti, depois pelo povo. Verso 8. Então Arão se chegou ao altar, degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo. E aí depois ele oferece a oferta que era para o povo. E aí nós vemos então que Arão ele cumpre essas observações. E o seu culto então ele é aceito diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, a nossa lição, retomando o título da lição, é a doutrina do culto levítico. Nós vamos para o comentário da nossa lição. Eu não estou aprofundando muito nessas lições, porque todas as lições elas giram em torno do culto levítico. Então, para que eu não esteja fazendo comentário de lições posteriores, que eu possa estar voltando a estar falando a mesma coisa, eu vou estar procurando me deter na lição especificamente, fazendo aqui as observações necessárias de cada lição por semana, e não entrando no conteúdo maior em relação a tudo aquilo que envolve o culto levítico, em relação vestimenta de sacerdote, cada oferta, toda a simbologia, porque cada lição vai estar apresentando elementos que envolvem toda a adoração, todo o culto levítico. Então a introdução da nossa lição, ela nos chama a atenção que o livro Levítico é exatamente uma teologia que vai disciplinar o culto levítico. Isso é importante para nós. Então que há, no caso no livro Levítico, há uma teologia sublime e altamente devocional, que exatamente que tem como objetivo ensinar o passo a passo da doutrinar um culto levítico, o passo a passo desse culto. Então, algumas verdades que devem ser apreendidas ou aprendidas tanto pelos sacerdotes quanto pela nação de Israel. E essas verdades estarão exatamente sendo discriminadas aqui no corpo da lição. Eles deveriam aprender que tudo quanto existe foi criado pelo Senhor. Era uma verdade que eles tinham que aprender. Sendo Deus o Criador de todas as coisas, somente Ele deveria ser adorado. E tudo quanto deve ser então ser consagrado apenas a um Deus único e verdadeiro. Portanto, serão esses os 3 tópicos da lição. O primeiro tópico vai nos apresentar que a terra é do Senhor. O segundo, os animais e os vegetais são do Senhor. E, finalmente, o terceiro tópico, que o ser humano também é do Senhor. Ou seja, tudo pertence ao Senhor. Então, se o povo de Israel eles observassem esses princípios, eles, de fato, estariam curados de todo resquício de idolatria que eles traziam consigo das nações por onde ele passou, e especificamente da nação egípcia, do Egito, de onde eles estavam ali, em meio àquele povo idólatra. Então, todas essas ordenanças eram exatamente para que o povo pudesse, se porventura ainda houvesse algum resquício de idolatria, que eles pudessem ser totalmente curados. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, o primeiro tópico da lição: a terra é do Senhor. Então aqui nesse primeiro tópico, o comentarista ele vai nos apresentar aqui, mostrando que o livro de Levítico ele vai reafirmar, através dessas liturgias, onde o homem deveria trazer o melhor da terra, reconhecendo a bênção de Deus sobre, no caso, a lavoura, sobre os animais, sobre a plantação, e como reconhecimento dessa bênção, devolver as primícias para Deus, ofertar o melhor para Deus. Isso nos mostra, o livro de Levítico, ele está reafirmando, através dessa liturgia, aquilo exatamente, a mensagem que está no livro de Gênesis e no livro de Êxodo. Ele está reafirmando essas mensagens e mostrando Deus como sendo o Senhor da nação de Israel, como sendo o Senhor dos céus, o Senhor da terra, o único que deve ser adorado, e que tudo pertence, tudo aquilo que está debaixo dos céus e acima dos céus, por que não dizer, pertence a esse Deus. E aí, nesse primeiro tópico, o comentarista ele vai trazer o primeiro subtópico. Dentro desse tópico, a terra é do Senhor, ele nos traz o primeiro subtópico:
Deus é o Criador dos céus e da terra. Então, nesse tópico nos é apresentado, se o Gênesis mostra que Deus criou tudo quanto existe, o Levítico reivindica dos israelitas que consagrem tudo ao Senhor. Olha que interessante. Então aqui faz esse paralelo, mostrando o quê? Que o Gênesis mostra a criação, Deus criando todas as coisas, e o livro de Levítico vai reivindicar a criação como sendo a criação divina. E nesse aspecto, Levítico vai conscientizar Israel que tudo que existe pertence ao Senhor, que a terra pertence ao Senhor. E nessa relação de culto com Deus, ele vai trazer o melhor da sua colheita, do seu rebanho, vai trazer o melhor da terra para entregar a Deus como sinal de reconhecimento de que tudo pertence ao Senhor. Então, ao mesmo tempo, o livro de Levítico há uma exortação didática por meio dessas ofertas, quanto à questão de que somente Deus merece a honra e o louvor e não nenhum ídolo, porque essa é uma das intenções, é mostrar que somente a Deus deve adorar, somente a Ele deve servir, somente a Ele deve prestar culto. Então, ao mesmo tempo que há esse ensinamento no livro de Levítico, também, nesse mesmo sentido, há o ensinamento de honrar somente a Deus, mostrando que tudo pertence a Ele, que o ídolo não merece adoração, e ao mesmo tempo ensina que somente Deus ele é digno de todo louvor, de toda adoração, porquanto, como está aí no primeiro subtópico, Deus ele é o Criador dos céus e da terra. O subtópico 2 vai nos apresentar o seguinte: Deus é o libertador de Israel. Isto aqui, Israel eles jamais poderiam esquecer que Deus é o seu libertador. E é interessante nós observarmos isso, que uma das coisas que Deus pede aqui a Arão, e aqui no subsídio teológico, aqui da lição do professor, coloca exatamente que a oferta pelo pecado de Arão era um bezerro, e aí ele chama a atenção aí no verso 8, e ele nos chama a atenção dizendo: esse holocausto, no caso, é a única ocasião na qual a legislação sacrificial exige um bezerro. E é interessante nós observarmos que quando o povo rebelou contra Deus, após Deus ter tirado esse povo lá do Egito, quando Moisés havia subido ao monte para receber as tábuas do concerto, as tábuas da lei, a Bíblia nos mostra que em Israel houve um momento em que alguns se rebelaram contra Deus, fizeram um bezerro de ouro e declaravam aquele bezerro que ele os havia tirado do Egito. E aí houve uma punição da parte de Deus com aqueles rebeldes que acabaram morrendo lá no futuro, pois eles não foram curados daquele pecado. E houve aquela destruição daquele bezerro, que eles chamavam de seu Deus, que foi ali diluído na água, e eles tiveram que beber aquele bezerro, aquele Deus. E é interessante agora que Deus ele cobra essa oferta pelo pecado, que era exatamente um bezerro, que isso tem um significado, também apontando exatamente a cura da idolatria. Deus está curando o seu povo dessa idolatria, mostrando que de fato Deus ele é o libertador de Israel. Então isso é significativo. Então temos aqui, nesse segundo subtópico, dentro da consciência de que a terra é do Senhor, temos então que Deus ele é o libertador de Israel. O livro de Levítico patenteia ao filho de Israel que Deus é o libertador de seu povo. Por esse motivo, nenhum israelita poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Então essa consciência deveria estar em cada israelita, a consciência de que um dia eles foram escravos e eles foram libertos pelo Senhor. E era Deus que era o seu libertador. E tendo consciência disso, ninguém deveria comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Não porque o Senhor precisasse de sacrifício, não porque o Senhor precisasse de oferta, mas comparecer diante do Senhor sem a oferta, de mãos vazias,
era exatamente um gesto de falta de reconhecimento da bênção de Deus, de que o Senhor, ele é exatamente o libertador da nação de Israel. Então, quando o israelita, quando o sacerdote, ele apresentava diante do Senhor como uma oferta, ele estava declarando que o Senhor era o seu libertador, que eles tinham consciência de que o Senhor é o seu libertador, mesmo porque as próprias ofertas que eram trazidas diante do altar, elas apontavam para uma oferta definitiva que viria no futuro para resgatar, para redimir, para libertar o homem. Então, naquela oferta, tanto havia um reconhecimento do passado, de que Deus havia os libertado do Egito, como também apontava para a promessa de que Deus haveria de libertar a nação no futuro através do seu Filho, através da promessa de um Redentor definitivo. Portanto, trazer uma oferta diante do altar do Senhor, naquele contexto, era exatamente um testemunho da gratidão e do reconhecimento de que Deus era o seu único libertador, o libertador da nação de Israel. Subtópico 3. Israel é o templo de Deus. Muito interessante esse tópico. Então, dentro dessa afirmação do primeiro tópico, de que a terra é do Senhor, temos então Deus, o reconhecimento de Deus como Criador dos céus e da terra, Deus como libertador de Israel, e aí o ensinamento de Israel como templo de Deus. Louvado seja o Senhor. A teologia de Levítico tinha por objetivo também conscientizar Israel de sua vocação divina. Israel foi chamado, foi escolhido dentre as nações para ser o povo de Deus. Ele foi vocacionado para ser o templo de Deus, o lugar através do qual, por meio do qual as nações conheceriam a Deus e Deus seria conhecido das demais nações. Logo, toda a nação de Israel era no futuro, e no futuro isso será, ele era no passado. Israel ele não cumpre com os planos de Deus, e aí esse intervalo de Deus, o relógio de Deus em relação à nação de Israel, para entrar o tempo da graça, mas as promessas de Deus para a nação continuam de pé. Então, tinha esse propósito aqui o texto e todas as ordenanças de conscientizar a Israel dessa vocação divina. Aí logo pode-se chegar à conclusão que Israel é exatamente essa nação de Deus e que no futuro se voltará para Deus como sendo o templo de adoração do Senhor. A Bíblia diz que lá no futuro, quando do cumprimento das promessas de Deus sobre a nação de Israel, quando do julgamento das nações e da instauração do seu reino milenial, a Bíblia diz que as nações virão a Sião para buscar o conhecimento de Deus. Israel será o grande templo do Senhor. Jerusalém é a capital mundial, onde as nações serão abençoadas através da nação de Israel, que será exatamente o templo de Deus aqui na terra. Isso significa que o povo hebreu não se limitava a ser uma mera teocracia, mas a comunidade de adoração por excelência ao Senhor. Foi para isso que Israel foi chamado. Infelizmente a nação ela pecou diante de Deus. Ela interrompeu, podemos dizer assim, essa trajetória de ser um referencial para o mundo. Mas as promessas de Deus continuaram válidas. Deus continuou preservando. Deus continuou guardando. E haverá o tempo no futuro onde Israel se voltará totalmente para Deus. Onde os propósitos de Deus, onde o plano de Deus ele será cumprido cabalmente sobre a nação de Israel. Israel então será novamente uma bênção para o mundo, para todas as nações. O segundo tópico da lição, o primeiro nós vimos que apresentou a terra como sendo do Senhor. O segundo, os animais e os vegetais são do Senhor. Aqui a terra como sendo do Senhor seria a totalidade, no caso do globo, e agora no segundo tópico vai especificar os habitantes
no caso da terra, no caso aqui os animais da terra, nesse segundo tópico, e no terceiro tópico, o ser humano, que são aqueles que habitam a terra. Então vamos para os animais e os vegetais são do Senhor. É interessante que aqui o texto nos chama a atenção, que falando da teologia de Levítico, que quando mostra que a criação, sendo do Senhor, ela está a serviço do Senhor. Então, tanto os animais quanto os vegetais pertencem ao Senhor, portanto, são postos para cumprir também, foram criados por Deus para cumprir um propósito divino. A alimentação do ser humano, a sobrevivência da própria cadeia alimentícia de um animal, de sobrevivência entre um animal e outro, e também com um propósito aqui dentro desse contexto de Levítico, como um propósito também de se virem no culto, na adoração. E é importante nós observar que essa consciência deveria estar na nação de Israel, de que os animais e os vegetais são do Senhor, porque exatamente ele estava cercado por nações e vinha de nações onde eles foram escravizados, no caso a nação do Egito, especificamente, onde animais eram adorados a Deus. Onde animais eram adorados. E há nações que se dobravam, no caso a natureza, animais. E aqui, no caso, o israelita ele tinha que ter essa consciência de que os animais, os vegetais, não deveriam ser adorados. Mas, pelo contrário, eles deveriam servir para a adoração. Então, ao invés de serem adorados, eles poderiam ser usados na adoração a Deus, que é o contrário. Então, seriam os animais, os vegetais, a serviço de Deus, e não sendo servido pelo homem no sentido de que se preste um culto e uma adoração. Aí, o primeiro subtópico desse tópico nos apresenta, no Egito, os animais eram deuses. Então, havia vários deuses no Egito. Deus ali no caso é representado por animais, no caso ali mosca, rãs, vários animais. É interessante a gente observar que as próprias pragas que foram enviadas no Egito, aquelas pragas de animais, cada praga era exatamente um desafio de Deus através da natureza contra aqueles deuses, animais, deuses que eram adorados na nação do Egito. Então quando a praga daquela vinha, um animal daquele que representava um daqueles deuses, mas que vinha como praga para punir a nação, era para mostrar que aquele animal, aquele inseto, aquilo que era adorado no Egito, que aquilo não era Deus. Era exatamente Deus mostrando que Ele é o Senhor da natureza, que acima dele não existe nenhum outro Deus. Então no Egito os animais eram deuses. Os egípcios não faziam distinção entre o Criador e a criação, nem estavam preocupados em distinguir os animais limpos de impuros. Por isso adoravam o boi, o crocodilo, o falcão, etc. Eis porque Deus, ao punir o Egito com as 10 pragas, mostrou quão inúteis eram aqueles deuses. Então, cada vez que Deus usava uma praga, um animal, para punir a nação, Deus estava mostrando a inutilidade dos deuses do Egito, exatamente porque eles eram idólatras, eles não reconheciam, eles valorizavam a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico 2 nos apresenta os animais e a adoração a Deus. Então, ao contrário dos egípcios, os israelitas não se davam ao culto dos animais, mas entregavam-os ao sacrifício ao Senhor. Então, ao invés de adorar os animais, a prática no culto levítico era exatamente usar os animais para a adoração. Então, havia aqueles animais que eram considerados os animais limpos, e esses animais eram dedicados no culto para a adoração a Deus, e não sendo adorados como se fazia na nação egípcia. Então, além disso, de serem separados para a adoração, havia essa distinção entre o puro, entre o impuro. Isso é importante. Então, nesse sentido, o povo de Israel sabia que os animais não são deuses, mas sim criaturas de Deus. E, uma vez que são criaturas de Deus, eles, no caso, tinham consciência que essas criaturas
foram dadas por Deus para o seu sustento e que eles poderiam usá-las para, na adoração, como reconhecimento do poder de Deus, da plenitude, da soberania de Deus sobre todas as coisas. O subtópico 3 nos apresenta o seguinte: os vegetais e a adoração a Deus. Vimos aqui os animais para a adoração, agora os vegetais e a adoração a Deus. Se por um lado a lei de Deus preconizava a preservação da natureza, por outro condena a idolatria da natureza, como acontecia com algumas culturas antigas cananeias e no período de apostasia dos judeus. Então Deus, ele cobrava a preservação da natureza, mas não que a natureza fosse adorada, mas sim o dono, o Senhor da natureza. Então, era uma ordenança, era um ensinamento de que a nação deveria sim preservar a natureza, mas que não deveria fazer como as culturas cananeias antigas que adoravam a própria natureza. Então, em Israel, os frutos da terra serviam para louvar e enaltecer a Deus. Então, nós temos que havia ofertas de manjares, havia oferta do fruto da terra, que eram também trazidas diante do Senhor, como uma forma de adoração, de reconhecimento de que toda a terra pertencia ao Senhor, inclusive os vegetais, como os animais, que nós já abordamos. Então, tudo isso era usado como maneira de cultuar a Deus dentro do culto levítico na nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, o último tópico da nossa lição nos apresenta: o ser humano é do Senhor. Aqui a gente fecha a lição com chave de ouro, uma vez que nós já apresentamos no primeiro tópico, mostrando que toda a terra é do Senhor, discriminando aqueles que habitam na terra. Nós vimos então que os animais e os vegetais pertencem ao Senhor. E agora no último tópico nós temos a coroa da criação, que é exatamente o homem, mostrando também que o homem pertence ao Senhor. O ser humano é do Senhor. Seria bom que todos tivessem essa consciência de que a sua vida pertence ao Senhor, de que o Senhor é o Senhor de cada ser humano. Nós sabemos que, infelizmente, o homem ele tem se afastado de Deus. Muitos dizem no seu coração, até mesmo que não há Deus, e a Bíblia diz que esses que usam dessa expressão são loucos. Por quê? Porque a Bíblia diz que diz o louco no seu coração, não há Deus. Por que essa afirmação? Exatamente porque o homem ele é o ser mais complexo que pode existir. Ele é um ser emblemático. Ele conhece mais em relação às coisas que o cerca, a própria natureza, do que conhece em relação a si mesmo, dada a sua complexidade. E o homem não pode ser um fruto do acaso. O homem não pode ser, jamais, o fruto de uma mera evolução, de um Big Bang. De maneira nenhuma. Há um ser supremo, há um ser superior, há um ser perfeito, que criou um homem com tanta perfeição, que criou um ser tão complexo, um ser tão rico, um ser diferenciado das demais criações, que é exatamente o ser humano. Então, por isso que Israel era ensinado, e nós somos ensinados pela palavra de Deus, de que Deus criou o homem à sua imagem e segundo a sua semelhança. Portanto, o homem, ele sim, pertence ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, então vamos ver o que nós temos aí nesse último tópico, o tópico número 3. O ser humano é do Senhor. A teologia do Levítico preconiza a sacralidade da vida humana como imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é muito importante. Então nós temos aqui, tanto é que dentro do contexto bíblico em Israel, havia a proibição do sacrifício humano. Os pais não deveriam entregar os seus filhos para o sacrifício a Moloque, exatamente porque, como sendo criado por Deus e sendo propriedade de Deus, a vida ela era e é considerada à luz da Bíblia como sendo algo sacro. Então a sacralidade da vida diz respeito exatamente
ao fato de que o homem ele é a imagem e semelhança de Deus. A vida do homem ela vem de Deus, ela é sacra nesse sentido. Ela saiu de Deus, ela pertence a Deus e ela deve ser dedicada a Deus. E não compete a ninguém tirar a vida do ser humano. Por quê? Porque o homem, como falei, ele é a coroa da criação. Se nós formos analisar no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus, ao criar o mundo, as plantas, os animais, os astros, a Bíblia nos afirma que Deus, ele fica contente com a sua obra e ele diz que tudo é bom, porque Deus ele é perfeito, tudo que ele cria é bom e tem a sua perfeição em si. Mas ao criar o homem, a Bíblia diz que Deus não apenas viu que era bom, mas Deus viu que era muito bom, que era perfeito, que era excelente aquilo que Deus havia criado. Então, homens e mulheres, ao serem criados, a Bíblia dá o seu aval. Deus, ele enaltece a sua criação e destacando o homem em relação às demais criaturas, dizendo exatamente, testemunhando que o homem, a criação do homem era algo muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Aí dentro desse ponto, nós temos então aí 4 subtópicos. O primeiro subtópico, dentro desse terceiro tópico, que nos apresenta o título, o ser humano é do Senhor. O primeiro subtópico nos apresenta, o ser humano é a imagem de Deus. Ser humano como imagem de Deus. Se nós parássemos para observar o que isso significa, não é estarmos simplesmente pensando no ser humano, enquanto a imagem de Deus, como muitos pensam, que seria nesse aspecto físico. O homem, Deus é dessa forma, então o homem tem Deus tem esse perfil, Deus tem esse desenho, é nesse sentido que o homem é a imagem de Deus. Não, é possível que no céu Deus se apresenta, quando nós queremos um dia irmos para os céus, é possível que Deus se apresente dessa forma, já que Ele é Deus, Ele é Espírito, Ele pode se apresentar de qualquer forma. Sim, é possível, mas quando falamos de imagem e semelhança de Deus, não estamos falando de aspecto físico. Estamos falando no sentido da moral, da racionalidade, no sentido imaterial. Então, nós percebemos que há algo no homem que não há em nenhuma outra criatura. A consciência e realidade, a sabedoria, a vontade, o desejo, a racionalidade, são coisas espirituais que nós herdamos de Deus. Então Deus nos deu, Deus enquanto Criador, Ele dá ao próprio homem a capacidade de criar. Já pararam para pensar? É o único ser de cultura, que produz cultura, tem consciência da produção cultural, é o único ser cultural, o único ser religioso. É um ser de linguagem, consciente, um ser racional. Então tudo isso são vestígios da imagem de Deus no homem. Então o homem ele foi feito à imagem de Deus. O Criador, o próprio Criador, dá ao homem o poder de criar. E para as invenções do homem não há limite. O homem está sempre criando. E ele a sua vontade é infinita, como é infinito o nosso Deus, como é eterno a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o ser humano é a imagem de Deus. O livro de Levítico corrobora com a teologia de Gênesis, ao mostrar que o ser humano foi criado por Deus. Portanto, há vários dispositivos visando promover o ser humano como a obra-prima das mãos divinas. O próprio culto levítico, do homem relacionar-se diretamente com Deus, mostra exatamente esse resgate dessa teologia do homem como sendo uma obra-prima que foi feito. E no início da criação tinha esse contato com Deus, quando ele falava com Deus na viração do dia, no jardim do Éden. Deus agora, por meio desse sacrifício, possibilita ao homem esse contato aí com Deus temporário que apontava para o sacrifício definitivo e eterno do seu Filho, quando o homem voltaria e voltará ao contato definitivo com o Deus, com o seu Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Por esse motivo, o crente israelita era intimado a cuidar
por ser uma imagem de Deus, havia ordenanças na nação de Israel que o homem deveria cuidar do seu corpo físico, tanto da santidade interior da sua alma, quanto da santidade exterior, que era do seu corpo físico. Não se contaminar com o pecado, com o mal, conservar-se para Deus, como uma nação santa, uma nação pura, exatamente porque a nação de Israel era uma nação escolhida por Deus, uma nação santa, e que deveria apontar para a santidade divina. Então, nesse aspecto, o ser humano só agradará a Deus se buscar a excelência divina em toda a sua maneira de ser, de existir e de pensar. Então, da mesma maneira que Israel era esse símbolo, pelo meio do qual as nações da terra seriam abençoadas, a igreja, como o novo Israel, ou Israel espiritual de Deus, melhor dizendo, ela também tem esse compromisso de estar conservando a vida de Deus na sua vida, ser imagem, semelhança de Deus, ser a extensão, ser o corpo de Cristo, para que ela possa, através da sua maneira de viver, de existir, de pensar, levar os homens a recuperarem, a voltarem à posição de imagem e semelhança de Deus. Então a responsabilidade da nação de Israel de viver como imagem de Deus, de ser santa, é a responsabilidade da igreja. É a responsabilidade de todos aqueles que querem voltar ao relacionamento com Deus. É se preocupar em colocar em suas vidas diante de Deus, para recuperar a imagem perdida, para que a imagem de Deus, pela obra do Espírito Santo, ela seja totalmente restaurada na vida do homem. Nós sabemos que o pecado manchou a imagem de Deus na vida do homem, mas Jesus veio exatamente para recuperar a imagem de Deus no homem. Nós sabemos, por exemplo, que em Adão os nossos pais pecaram. Os sacrifícios aqui dentro da antiga aliança, eles apontavam exatamente para um sacrifício definitivo, que era o sacrifício de Cristo. Então, da mesma forma que os sacrifícios eles apontavam para esse aproximar do homem para com Deus, por meio de sacrifício puro, pacífico, para que eles fossem aceitos perante Deus temporariamente. Isso apontava para um momento quando Jesus, o Cordeiro de Deus, ele haveria de vir para entregar-se como oferta única e definitiva, sendo ele a própria oferta, sendo o próprio altar, sendo o próprio sumo sacerdote da nova aliança, para que o homem pudesse, de uma forma definitiva, voltar-se para Deus e ter a imagem de Deus totalmente restaurada através da remissão dos seus pecados em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o ser humano, enquanto propriedade do Senhor, o ser humano, enquanto sendo do Senhor, a primeira consciência que ele deve ter é que o homem, ele é a imagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos aí no primeiro subtópico, o ser humano é a imagem de Deus. Segundo subtópico, a lição nos apresenta, a vida humana é sagrada, como nós falamos a princípio. O crente israelita é exortado a ver a vida humana como sagrada, por isso mesmo não poderia, sob hipótese alguma, consagrar sua descendência a ídolos. No caso, sacrificar seus filhos a Moloque, a deuses. Portanto, toda a nação de Israel, como propriedade exclusiva do Senhor, ao Senhor tem de ser consagrada. Então a nação pertencia ao Senhor, a nação tinha que ser consagrada ao Senhor. O próprio Senhor separa uma tribo, a tribo de Levi, como representação de que a nação toda pertencia ao Senhor. A Bíblia diz que os primogênitos pertenciam ao Senhor, no sentido desse sinal de vínculo entre Deus e a nação. Primogênito tinha que ser entregue ao Senhor. Primogênito no caso do rebanho, da colheita e dos homens. Porém, esse primogênito do homem era entregue para o serviço de Deus. E é interessante que a Bíblia nos apresenta que a tribo de Levi, ela foi separada para representar todos os primogênitos de Israel. Então, na tribo de Levi, toda a nação de Israel estava consagrada ao Senhor. Por isso que eles não poderiam se voltar para o ídolo. Por isso que os pais jamais poderiam entregar seus filhos a Moloque. Exatamente porque aquela nação já tinha dono. Aquela nação pertencia ao Senhor.
e a tribo de Israel, os levitas, que eram exatamente responsáveis pelo culto, em fazer com que o povo observasse essas ordenanças, que o povo observasse esses preceitos de que ele mesmo, ela mesma, ou todo o povo pertencia ao Senhor. Essa própria tribo era o símbolo vivo de que toda a nação era consagrada ao Senhor, o que era uma tribo de Israel, que era separada para representar todos os primogênitos de Israel como sendo consagrados e dedicados ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, toda a nação de Israel, ela era propriedade exclusiva do Senhor. E não é diferente com a igreja. Não é diferente com o ser humano, que infelizmente muitos ainda não entenderam isso. Muitos estão entregues aos vícios, escravizados pelo pecado, estão afastados de Deus, escravizados pelo diabo, e ainda não se deram por conta, ainda não tiveram força. E aí compete à igreja, a nós, ajudar essas pessoas, de que cada ser humano pertence ao Senhor. O homem pertence a Deus. Jamais poderemos dizer que o homem ele é do diabo, que ele pertence ao diabo, não. Ele pode estar nas mãos do inimigo, pode estar sendo sofrendo nas mãos de Satanás, pode estar oprimido por Satanás, mas o homem pertence a Deus. Então você que está me ouvindo nesse momento, se porventura você se afastou dos caminhos do Senhor, ou quem sabe você está numa vida de pecado, na lama, você está distanciado de Deus, ou você nunca teve ainda uma experiência com Deus. Quem sabe você está escravizado pelo vício, pelo pecado, pela religião, pelas drogas, pela prostituição, não importa o teu estado. Eu trago uma palavra de conscientização. Você pertence ao Senhor. Você é propriedade do Senhor. Você foi feito em imagem e semelhança do Senhor. Você não pertence ao diabo. Você não pertence ao mundo. Você pode estar sendo usado pelo diabo. Você pode estar sendo explorado pelo mundo. Mas você é propriedade de Deus. E o sacrifício de Cristo também foi por você. Foi por você também que Jesus morreu. Foi por você também que Jesus entregou a sua última gota de sangue, para que você voltasse à posição de imagem de Deus, de filho de Deus, para que você possa assumir o teu lugar na criação divina, que é exatamente ser imagem e semelhança de Deus. Louvado seja Deus. Portanto, esse segundo subtópico apresenta a vida humana. Ela é sagrada, pertence a Deus. Terceiro subtópico, o ser humano é servo e adorador de Deus, ou deve adorar a Deus. Sendo Israel o povo do Senhor, deve, por conseguinte, dedicar-se totalmente ao serviço divino, oferecendo-lhe sacrifício, celebrando seus grandes feitos e adorando-o na beleza da sua santidade. Uma vez que nós somos feitos pelo Senhor, e a Bíblia diz que é por Ele, para Ele, dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, nós temos que ter consciência que o ser humano, ele foi feito para adorar a Deus. Aí, a despeito das discussões, que Deus fez o homem porque precisava do homem, Deus, ele é autossuficiente, ele é soberano. Ele criou o homem porque ele quis criar. Ele criou o homem porque ele tinha um propósito na criação. E tudo que ele fez exatamente para a sua glória, para a sua adoração. Cada ser, o salmista, convoca todo ser que respira a adorar o Senhor, a louvar o Senhor, a reconhecer o senhorio de Deus. E no caso do ser humano, o homem foi feito, esse ser diferenciado, esse ser consciente, para que tenha consciência do eterno, para que tenha consciência do divino, e para que possa se prostrar diante do divino, para que possa reconhecer, adorar a Deus na beleza da sua santidade, e para que possa ocupar o seu lugar de destaque na criação, para que ele possa estar ao lado de Deus, para poder governar a terra, que a própria Bíblia nos diz que a terra foi feita por Deus e a terra foi entregue aos homens. E Deus, ao criar o homem,
Deus criou o homem com o objetivo de governar a terra, de governar com ele. Então Deus governa o mundo através do homem. Mas infelizmente o pecado afastou o homem de Deus. Afastou o homem dessa posição de adorador. E em Cristo Jesus, Deus resgata, Deus dá ao homem a possibilidade de voltar a ser esse adorador de Deus, esse servo de Deus, e a ocupar o seu papel de coroa da criação, de imagem de Deus, de semelhança do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E o último subtópico, o sacrifício pacífico. Então, o homem, enquanto ser humano, enquanto pertencendo ao Senhor, ele é a imagem de Deus, a sua vida é sagrada, ele é um adorador, foi criado para isso, e como todo adorador, ele tem também o seu sacrifício ao Senhor. E o maior sacrifício que o homem tem para Deus é exatamente a sua vida, é entregar a sua vida em reconhecimento da paternidade de Deus, em reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus. O sacrifício pacífico. A teologia do livro de Levítico tinha por objetivo, antes de tudo, levar o israelita a servir voluntária e amorosamente a Deus. Isso aqui é muito interessante. A Bíblia diz que nós temos que servir ao Senhor com alegria. É necessário que nós entendamos que o nosso sacrifício a Deus, que a nossa adoração não deve ser algo forçado, sem consciência. Foi um dos erros da nação de Israel não ter entendido o processo do culto levítico, porque infelizmente eles acabaram tomando o sacrifício pelo sacrifício e não entendendo o gesto de amor, de voluntariedade, de gratidão que deveria estar em cada elemento daquele culto, apontando para o sacrifício perfeito que era Cristo Jesus. Mas o propósito do Levítico era exatamente ensinar o povo, a Israel, a oferecerem a Deus um sacrifício que fosse o resultado de um serviço voluntário e amoroso a Deus. Então esse era o ideal, ressaltado no caso no culto levítico. A síntese desse ensinamento está no sacrifício pacífico. Israel tinha que oferecer um sacrifício pacífico diante do Senhor como um gesto de gratidão e não por uma força. Quanto a nós, somos exortados a oferecer a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, sacrifícios de louvor. Então nós, Igreja do Senhor, tomando por base tudo que nós já vimos aqui em relação ao culto levítico, a doutrina no culto levítico, cuja única finalidade era levar o povo à adoração ao Senhor. E nós, enquanto igreja, o que nós temos que aprender de tudo isso? Que nós devemos ser instruídos pela palavra de Deus, a prestar a Deus o nosso sacrifício, mediante o Espírito Santo, que é um sacrifício de louvor, de corações que reconhecem o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Que tenhamos nos nossos lábios, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, sempre um sacrifício de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Conclusão. Nós somos o templo do Espírito Santo e, como tais, somos intimados a andar em novidade de vida, consagrando tudo ao Senhor, a começar de nós mesmos. Se não nos ofertarmos amorosa, incondicionalmente a Deus e usarmos o nosso corpo para o pecado, como estaremos diante de Deus? Seremos réus diante dele. Então, nosso ser, todo o nosso ser, tem que estar consagrado a Deus. A essência da teologia do Levítico continua válida hoje. O Deus que exortou Israel à santidade requer de igual modo a nossa santificação, pois sem esta ninguém verá ao Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que a maneira do culto levítico, que havia uma doutrina no culto levítico, na adoração levítica, há também uma doutrina do nosso culto, da nossa forma de adorar a Deus, que a Bíblia prescreve, que é exatamente uma adoração que deve ser feita em espírito e em verdade, de forma racional, para que nós sejamos aceitos diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até a próxima. Um grande abraço e a paz do Senhor, e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.